Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É com muito carinho que a Fraternidade Espírita Amor e Caridade recebe a todos neste estudo. Agradecemos a presença, o amparo, as vibrações e, em nome de Jesus, com as bênçãos do Deus Maior e a proteção da equipe de Dr. Pedro Luiz, que nós damos início a mais um estudo da Fraternidade Espírita Amor e Caridade, do Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Lembrando que o Livro dos Médiuns, gente, é muito interessante. Nós conversamos um pouco semana passada e falamos da introdução. Hoje, no primeiro capítulo, A Espíritos, nós vamos abordar 3 tópicos. Então, a gente combinou em que todo mundo lesse um pouquinho antes, mas nós vamos tentar pegar a essência dos 3 tópicos que falam da natureza, né, da origem dos espíritos, né? E então a gente vai trabalhar com o tópico 1, 2 e 3, e semana que vem a gente faz o tópico 4 e 5 do primeiro capítulo. Se nós conseguirmos, né, fracionar os capítulos, a gente tem uma projeção de mais ou menos 70 semanas, 70 e poucas semanas de estudo. Mas nós não temos pressa e também não vamos ler para não ficar maçante, né? Pela live, uma leitura pode cansar. Então, o que nós fizemos? Nós tentamos resumir cada tópico para explicar qual que é a essência. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que no tópico 32 do Livro dos Médiuns, gente, ele tem um vocabulário espírita. Então, todas as palavras do Espiritismo tem explicando o que é. Quem não tem o livro em casa pode pegar pela internet, explicando o que é perispírito. Essas palavras que nós usamos, tem um vocabulário explicando. Bem interessante. Então, agora, a gente dá boas-vindas hoje o livrinho de mensagem não ficou para trás. Não, ele está ali acho que ele está ali, na sacolinha verde. Então tá. Como Deus sempre providencia, né? A Dani vai ler hoje uma pequena mensagem e nós vamos fazer a nossa prece inicial e depois Carol vai nos ajudar nesse estudo. Nós vamos comentar mais um pouquinho desse livro. Em nome de Jesus, agradecemos a todos. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Como a Denise disse, somente um trechinho, somente uma frase do nosso querido Chico Xavier. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Chico Xavier. Vamos lá, fechar os nossos olhos. Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, pela alegria de uma nova oportunidade nos evangelhos do Teu amor, Senhor. Estamos aqui pedindo aos bons espíritos, aos nossos mentores, à equipe de Dr. Pedro Luiz, que possa nos fortalecer e amparar, nos auxiliando no melhor entendimento, para que cada um de nós possamos, Senhor, ao conhecer as leis do amor, as leis da criação divina, e nos inteirarmos que somos todos um, que nós possamos, através do conhecimento, transformar o nosso coração em emoções, que as nossas mãos criem o Teu amor em obras, que os nossos olhos saibam amar o próximo, e que das nossas palavras, Senhor, tenha doçura e alegria do Teu ensinamento, que a esperança e a certeza de que as dificuldades e as aflições vão passar, possam fortalecer a nossa alma. E por mais que as lágrimas tentem cair, nós teremos um sorriso de fé e de esperança, para em Ti, Senhor, buscar toda inspiração e exemplo. Ampara, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, para que encontrem alívio, para que tenham amparo, para que sintam o Teu amor próximo, nas mãos dos enfermeiros, dos técnicos e dos médicos que abraçam, e sintam um abraço na espiritualidade maior. Mestre, ampara aqueles que sofrem,
que em seus lares faltam alimentos, que em seus lares faltam paciência e abraço. Ampara, Senhor, aqueles jovens que estão sem pais, mas que percebam que o Pai maior nunca desampara. Ampara, Senhor, as mulheres que sofrem, querendo alimento para os seus filhos e não têm onde buscar. Ampara, Senhor, esse espírito na vibração do teu amor. Alimenta cada um de nós, independente da nossa aflição, no alimento da tua paz, para que nós tenhamos a certeza de que nunca estamos sozinhos. No teu amor e com teu amor, Cristo, que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Nós vamos dar, então, início ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. A primeira parte vai do capítulo 1 ao 4 e hoje nós iremos falar do primeiro capítulo, itens 1, 2 e 3. Espírito. Definição no vocabulário espírita no Livro dos Médiuns, capítulo 23. No sentido especial da doutrina espírita, os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material e constituem o mundo invisível. Não são seres oriundos de uma criação especial, porém as almas dos que viveram na Terra ou nas outras esferas e que deixaram um invólucro corporal. Pessoal, por que nós estamos, né? A Carol leu para a gente uma definição que está no Livro dos Médiuns, né? Que está lá no vocabulário explicando o que é espírito. O primeiro capítulo vem nos perguntar: há espíritos? Porque a doutrina espírita, ela veio como o Consolador prometido nos convidou e disse que viria. Jesus avisou que ele nos enviaria um Consolador que nunca mais nos abandonaria. Então, nós encontramos muitos incrédulos, né? Nós comentamos sobre o materialismo, né? E o espiritualismo, o espiritismo. Então, o primeiro tópico, o primeiro capítulo, os amigos espirituais ditaram, espíritos de luz ditaram, e Kardec codificou. Então, ele vem como um grande cientista, codificando e perguntando: por que isso? Nós estamos falando do Livro dos Médiuns, que ele vem como um guia. Nós não devemos esquecer que o Livro dos Médiuns, ele tem como subtítulo Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, ele vem ensinar como nós devemos entender a natureza, a origem, né, da criação divina. Nós temos, muitas vezes, esquecemos, nós achamos que somos um corpo que tem uma alma, né? E achamos que o corpo é o centro de tudo. Nós somos espíritos que temporariamente estamos abraçados por um corpo. Então, por isso que ele faz essa pergunta, o título do primeiro capítulo: há espíritos? Por quê? Qual que é a grande, né? A gente fala assim, qual que é o grande preconceito? Qual que foi a grande luta para que cientificamente Kardec codificasse e explicasse a definição do plano espiritual? Que Jesus veio nos ensinar, e veio através do Sermão da Montanha, né? Sermão do Monte, naquele Sermão dos 12, Jesus veio nos ensinar as bem-aventuranças para que possamos alcançar o reino de Deus, plano espiritual, a morada verdadeira. Então ele faz essa pergunta: há espíritos? Porque a maioria brinca, ridiculariza, duvida, acha que o espiritismo tem alguns cultos e rituais africanos, né? Então confundem bastante religião com o ensinamento do espiritismo. Confundem religião, não tem a noção, não conhecem, e por isso que Kardec tinha muito teor científico, tentava trazer dentro das teorias científicas. A gente vai ver isso aqui hoje. Ele vai explicar e ele pede e convida no tópico 1, olha, ele fala que a gente adapta e usa, que a gente deveria usar um método indutivo. Aí a gente vai entender o que Kardec queria nos ensinar.
há espíritos, né? Então, hoje muitos questionam a doutrina, aqui não tem espiritismo, quem foi nunca voltou, né? Então a ciência já prova que tem toda uma movimentação que é comprovada hoje pela ciência, porém, essa ciência, esses médicos que fazem relatos, que defendem teses, que têm artigos no mundo inteiro, Holanda, Alemanha, Estados Unidos, México, em todos os continentes, já tem teses científicas de médicos comprovando que tem sim algo depois da morte, que o corpo não é tudo, que existe uma comunicação e que existe algo. A ciência já comprova isso. Porém, quando nós queremos negar, nós duvidamos. Desde a época do Egito, dos gregos, né, e das pitonisas, se consultavam os oráculos. O que eram os oráculos? Eram aqueles que tinham a condição de comunicar, tinham a mediunidade. O que são os profetas? Profeta nada mais é do que um médium. O médium significa intermediário, aquele que está na comunicação, no meio. Ele recebe a comunicação do plano espiritual e traduz para o plano material. Então, quando Kardec fala há espíritos, né, em todas as eras já se dizia, né, desde o Velho Testamento, alguns profetas já diziam, vossos filhos profetizarão. Então, no livro A Gênese, a Carol vai ler aqui pra gente de onde vem isso. Porque isso que ela vai ler pra gente foi algo que foi definido antes de Jesus vir. Já se sabia. Sempre houve em todas as outras civilizações a comunicação por meio dos adivinhos, dos oráculos, dos profetas. Só que quando Moisés fez a lei proibindo a evocação, é porque ela era usada, a comunicação com o plano espiritual, ela passou a ser usada de forma leviana, sem fim sério. Vamos lá, Carla? Livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. As predições, capítulo 17, predições do Evangelho. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Itens 59 e 60 do livro A Gênese. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos, capítulo 2, versículo 17 a 18, Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Item 60. Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, aspirações e pressentimentos das massas, a decadência das ideias antigas, que em vão se debatem há um século contra as ideias novas, não poderemos duvidar de que uma nova ordem de coisas se prepara e que o mundo velho chega a seu termo. Pessoal, esses itens aqui que a Carol leu, eles estão no 5º e último livro que a gente fala que é o Pentateuco Espírita, que também explica uma parte, a primeira parte do livro dos Espíritos, na Gênese. É maravilhoso esse livro, nós vamos estudar, a gente está no 2º, que é o livro dos médiuns, nós chegaremos lá. Ele é maravilhoso quando ele vem nos explicar, né? E aí, ele vem nos falar sobre os espíritos, ele vem falar que vossos filhos profetizarão. Então, o que significa isso, gente? Há de chegar um tempo em que a ciência vai comprovar a comunicação. E essa comprovação, essa comunicação com seres inteligentes, criados por Deus, que estão em moradas mais evoluídas do que nós, vão comunicar conosco de uma forma muito tranquila. Chico Xavier, ele diz no relato, Geraldinho Lemos, ele conta que o Geraldinho conviveu com ele muitos anos, né? E perguntou para ele, e ele dizia que passado a grande transição
os momentos de muito conflito, que seriam eras muito difíceis, que Bezerra de Menezes também disse para Maíse Braga na Comunhão Espírita de Brasília, que os 20 primeiros anos desse século seriam muito pesados e difíceis. E Chico disse ao Geraldinho o seguinte: olha, vai haver uma época em que a tecnologia vai avançar, que vão acontecer coisas tão maravilhosas, que os espíritos me contaram, que se eu contar agora, o povo vai achar que é insanidade. Mas ele diz o seguinte, que numa nova era, a tecnologia vai avançar tanto, que aqueles entes queridos nossos, quando partirem para a pátria espiritual, voltarem para a pátria espiritual, nós vamos poder comunicar com eles como nós comunicamos hoje por um tablet. Vai ter uma tela e nós vamos poder comunicar. Porque a gente vai explicar isso aqui hoje. Porque nós estamos falando de dimensão. Somos todos envolvidos na criação divina, criados por Deus, no fluido cósmico universal, que eles chamam do halo divino. Neste halo divino, criação de Deus, existe o quê? O halo Deus, espírito e matéria. Só que nós, em espírito e nós, matéria, nós, quando alguém desencarna, nós ficamos extremamente, que é normal, respeitoso, e devemos ter sim o nosso luto, temos direito a chorar, né? Mas nós temos também direito a ter esperança e alegria, que só muda a dimensão. Mais do que nunca só muda a dimensão. Então, esse questionamento que Kardec faz aqui, que ele vem nos explicar, por que tem dúvida? Carol vai ler para a gente uns tópicozinhos aí. E a primeira coisa que ele fala é, há espíritos, e por que nós duvidamos? Por que a mediunidade e o espiritismo é tão combatido? Porque nós sabemos que os irmãozinhos do plano espiritual somos aqueles irmãos que antes de nós desencarnaram. Então, o que nós sabemos? Que estes irmãos que estão no plano espiritual, eles comunicam conforme o seu padrão vibratório. Ninguém vai ficar nem santo e nem demônio porque desencarnou. Cada um vai com seu conhecimento, com seu sentimento, com a sua escala de padrão vibratório. E essa comunicação acontece da mesma forma. Há espíritos, ele prova que sim, mas nem tudo que vem dos espíritos, porque nós não sabemos como é esse irmãozinho que quer comunicar. Daí estudarmos a mediunidade, o livro dos médiuns, para filtrar o que este irmãozinho está me intuindo, o que ele tem falado, como ele se comunica, o que ele pede que eu faça. Por isso que nós estamos estudando, para aprender, respeitar e perceber padrão vibratório e a comunicação dos irmãos do plano espiritual conosco. Vamos lá? Há espíritos. Qual é a causa da dúvida? A ignorância da verdadeira natureza dos espíritos. Partimos da aceitação da existência, sobrevivência e individualidade da alma. Pessoal, é muito importante. O tópico 1, há espíritos, a coisa mais importante a gente entender é o que é individualidade da alma, que a Carol vem falar pra gente aqui. Cada um de nós, espíritos simples e ignorantes, criados por Deus, temos uma individualidade. Essência divina, centelha divina em nós, a nossa consciência. Deus nos criou simples e ignorante. E nós vamos no espírito, como espírito, adquirindo consciência, nos tornando responsáveis pelo nosso processo evolutivo de progressão. Então, é fundamental e importante que a gente possa entender que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. A doutrina vem nos ensinar. Não dá mais para falar que o Espírito mandou fazer e que a gente fez, porque nós já temos o conhecimento para filtrar. Cada um de nós temos a nossa individualidade. Então, o fato de nós desencarnarmos, todo mundo que desencarnou vai virar anjo se for bom, ou vai para o inferno se for mal. Isso não existe. Cada um de nós temos uma escala, um meio de evoluir, um meio de querer aprender, né?
Então, isso é muito importante. Isso faz parte dos 3 tópicos principais do item 1, 2 e 3 que nós vamos falar hoje. Uma delas é a individualidade, o respeito à individualidade de cada um. Né? Então, cada um de nós não somos diferentes. Irmãos gêmeos não são totalmente diferentes. Então, quando nós desencarnamos, nós continuamos com a nossa individualidade. Não é? O Espiritismo nos oferece a demonstração experimental. O que já se pode afirmar da alma? Existe e sobrevive à morte do corpo. É individualizada. Sua natureza difere da do corpo. Possui consciência própria. Vai para algum lugar. Povoa o espaço universal. Aure sua ventura em si própria. Reúne-se por simpatia. Por esforço próprio, atinge o grau supremo. Então, o que a Carol resumiu para a gente aí do tópico 1, é muito importante a gente entender isso. A nossa individualidade é o nosso processo evolutivo e para onde nós vamos. Agora, alma, gente, por que tem pessoas que falam, o que é alma? Chico conta muitas histórias, né, das pessoas que ficam procurando as almas, né? Ah, eu vi a alma penada, a alma de alguém. Então, assim, muitas vezes as pessoas morrem de medo. Eu tenho uma amiga que quando o pai dela desencarnou, ela falou assim, eu amo muito meu pai, mas eu tenho medo dele aparecer para mim, que eu tenho medo de ver a alma. Na verdade, quando Kardec foi codificar o ensinamento, ele usou o termo alma para explicar o espírito quando está reencarnado, ligado no corpo. Em toda a codificação, os ensinamentos ele trata como alma. Quando nós desencarnamos e tem o desligamento do espírito do corpo, se denomina espírito. Todos nós somos espíritos e estamos ligados a um corpo pelo nosso perispírito. A alma, no ensinamento aqui, é só para definir. Alma é quando o espírito está reencarnado. E para que a gente não confunda e não tenha medo. Né? O que a gente pode entender. Se a gente ama tanto, por que temer? Né? Mas devemos respeitar. Gente, tem uma dúvida relativa aos elementos essenciais que fala aqui, né? Quais são os pilares essenciais da questão do espírito, para a gente entender o que é um espírito? Eles são seres inteligentes da criação. O espírito está em todos os lugares. Agora, muitos ditados populares e ensino, né, as crenças populares faziam muita chacota, muita piada, usavam de forma muito pejorativa para falar das almas. Chamava de alma penada, de espírito. A crença popular colocava medo para nos ensinar sobre o plano espiritual. Então, por isso que muitas vezes falar sobre espírito e espiritismo assusta tantas pessoas. Uma das coisas que a gente precisa entender também, um dos pilares é a existência dos espíritos e a possibilidade de comunicação. Isso sempre existiu. Sempre existiu, né? Então, aqueles que querem negar essa comunicação, isso tem registro lá da comunicação no oráculo, do povo egípcio. Buda, 482 anos antes do Cristo, ele tinha extrema sintonia com o universo, com o fluido cósmico, com respeito ao som da natureza, do universo. Né? Ele vivia muito mais num estado espiritual do que material. Então, ele vem mostrar essa sintonia. E a necessidade da existência dos espíritos, por que muita gente fala que não faz diferença? Porque é por medo, porque é muito mais fácil nós acreditarmos que eu vou aprontar todas aqui, vou lá confessar, acabou. Eu vou receber extrema-unção e serei totalmente liberto dos meus pecados, que eu arrependi. Né? A justiça divina, ela é lei de amor e caridade. Nem punir e nem cobrir as nossas faltas, mas nos mostrar como responsáveis, crescermos como espírito e nos tornarmos luz no exemplo de Jesus. Então, Kardec observou
quando houve o fenômeno das mesas girantes, que se existe um princípio inteligente fora da matéria, que é o que a ciência prova hoje, né? Então, esse espírito inteligente que comunica. E aí a gente mostra, né? Na época de Kardec, o espiritualismo era muito pejorativo. E então ele deu o termo de espiritismo para explicar o plano espiritual. Esse termo espiritismo só foi criado com Kardec a partir de 1848, mais ou menos. Então, as religiões e a doutrina, elas nos criticam, né? Espiritismo e espírita, mas é uma doutrina que busca a verdade e a ciência, né? Kardec iniciou sua pesquisa e como ele viu que o espírito, como cientista, pesquisador, o filme Kardec mostra isso, né? Um grupo de cientistas da época o excluiu do grupo, né, que se reunia para desenvolver ciência por causa do termo espiritualismo. Aí ele passou a criar o termo espiritismo, que era para justificar, né, aquilo que ele estava buscando. Há um princípio inteligente fora da matéria. E isso Kardec veio provar com a ciência. O que a ciência prova, gente? Todo experimento da ciência é o seguinte: toda vez que você repete uma mesma situação, você chega a uma conclusão. Então, todas as vezes que repete, isso gera um efeito, o mesmo efeito. Então, você prova pela repetição que aquilo ali está provado pela ciência, né? Entre 1960 e 1650, quando René Descartes começou a pesquisar, ele quebrou o paradigma ele foi de 1596 a 1650 que ele nasceu. O que ele criou a frase? Penso, logo existe. Todo sentimento, todo pensamento e toda ideia, ele sabia que não estava no corpo. Fazia parte da matéria. E aí, então o que ele fez? Ele separou na época aquilo que até então usava-se a pesquisa e o meio de conhecimento de Aristóteles. René Descartes criou o método cartesiano de pesquisa e deu origem à filosofia moderna. Ele separou ciência de religião. Até a era de René Descartes, só as duas coisas estavam juntas. E ele separou, porque ele não conseguia entender esse método. Ele falava, olha, se eu penso, logo existo, tem que ter uma filosofia, não só o estudo empírico de provar, né? Matéria com matéria. E ele foi buscando esse conhecimento. E foi muito bonito porque Kardec, usando os estudos, ele pede para a gente, espíritos, para que seja usado o método indutivo. Por quê? Se parte de uma hipótese e vai se desenvolvendo e tentando provar por aquela hipótese, criou uma ideia e vai buscando na natureza meios de comprovar. Esse era o método que era usado até aristotélico, até René Descartes propor uma nova forma de estudo. E aí existe o método dedutivo, você deduz e prova, e o indutivo. Qual que é a diferença desse método indutivo? De tanto observar um fato, prova-se que pela repetição ele tem uma mesma manifestação, um mesmo resultado. Kardec usou o método indutivo da ciência pela observação. Quando ele foi ver as primeiras comunicações espíritas, as mesas girantes, todo mundo pediu para ele ir para provar de verdade que aquilo não existia. E ele se surpreendeu, buscou todas as formas de provar que não tinha nenhum charlatanismo ali, e buscou todos os meios de provar que tinha um princípio inteligente por trás. Porque o que ele dizia? Mesas não pensam. Há um princípio inteligente agindo fora da matéria. Pelo método indutivo, ele vem comprovando a sua metodologia. Por isso que ele vem no primeiro questionamento. Há espíritos para nos provar isso aí. Vamos lá? O que são os espíritos? Os espíritos não são outra coisa do que as almas dos homens. Se a alma existe, existem os espíritos. A objeção.
Mas seres imateriais não podem agir sobre a matéria, não podem se comunicar com os homens. Resposta à objeção: a alma existe. Que é o homem, senão um espírito revestido de corpo material? Se a resposta for: não sei, não estou certo, é inútil ir além. A ideia da imortalidade aproxima o homem do próximo e de Deus. Na discussão espírita, qual é o ponto de partida? Crês em Deus? Crês ter uma alma? Crês na sobrevivência da alma? Crês após a morte? Pessoal, a natureza, a existência dos espíritos, ela nos mostra, né, que nós, aqui na Terra, um planetinha pequenininho, nós estamos temporariamente num corpo de carne, mas que a nossa pátria é a pátria espiritual, toda a criação divina. E nós temos que tomar muito cuidado na comunicação com os espíritos, porque não tem mais como negar que há. Quem de nós, sem nunca saber nada no momento de aflição, teve uma ideia e conseguiu resolver uma grande dificuldade? De onde vem essa ideia? De onde vem esse ensinamento? Então, o respeito pela grande dimensão em que todos nós estamos, ele é fundamental. E o que nós devemos tomar cuidado na comunicação com os espíritos? Que essa dimensão povoada por toda a criação divina, ela está aí. E o que o livro dos médiuns vem nos chamar a atenção? Qual que é o grande problema agora? Em quase todos os lares estão ocorrendo manifestações e percepções do plano espiritual. Qual que é o grande responsabilidade? Por que nós temos que estudar aqui a natureza, a existência, a comprovação? Porque essa dimensão espiritual que abraça a espiritualidade, ela comunica conosco. Então, no meio espírita, escuta-se muito isso. Não pode ficar elogiando o médium, porque ele vai ficar vaidoso, né? Mas, na verdade, o que nós devemos ter é qualquer um de nós. Muitos de nós estamos dando desculpa da nossa mediunidade, passa mal o tempo inteiro, e fica mal o tempo todo, e fica mal-humorado, porque a mediunidade manifestou. Deus nos deu uma bênção em missão, para que nós possamos cumprir. E isto faça com que nós possamos sentir e perceber as vibrações em nossa volta. As vibrações em nossa volta, elas realmente nem sempre são boas, porque nós estamos num planeta de prova e expiação, mas nós devemos lutar para que essas energias ruins se tornem energias boas, né? Gente, os espíritos, Carol leu aqui para nós, vossos filhos profetizarão. Este momento de transição, quantas pessoas têm extremo mal-estar, vai no médico, os exames não dão nada. O que é isso? É a possibilidade desse intercâmbio, é a sensibilidade que abre as portas da nossa condição física para perceber essa influenciação. Então, isso é muito importante. Um jovenzinho, por isso que nós estudamos, participando da evangelização infantil de uma casa aqui de Sete Lagoas, eu vi um jovem, na faixa de uns 8 anos de idade, ele falar o seguinte: olha, minha mãe mandou estudar, ele foi estudar numa outra religião, aquilo que eles chamam alguns lugares chamam catecismo, né? Outros têm o estudo do Evangelho, né? De Jesus, o estudo da Bíblia. E ele dizia para o professor o seguinte: olha, e ele estudando, né? Foi falado assim para ele no meio do estudo de outra religião: espírito não existe, espírito não é bom. Aí ele falou assim: mas como que eu estou vendo um atrás de você? Mandaram ele lá para a salinha do pensamento, né? E pouco tempo depois, ele foi estudar numa evangelização, numa casa espírita. Então ele conta, ele com 8 anos, ele dizia o seguinte: olha, antes eu batia nos colegas, eu respondia às pessoas, mas agora eu já sei, porque aquele moço que fala comigo, ele falava baixinho, falava que gostava de mim, que ia me proteger, mas mandava eu fazer coisa ruim. E aí eu descobri que em volta dele tem uma cor muito escura.
e que não adianta ele falar baixinho, porque eu aprendi aqui que tudo que é correto e é certo é ensinamento de Jesus. E o fato de eu estar vendo ele e outras pessoas não quer dizer que ele é bom. Esse menino tinha 8 anos. Então, o ensinamento de espíritos há, mas nós temos que tomar cuidado porque os espíritos, assim como nós reencarnados, nem todos têm o conhecimento, nem todos são do bem. Se nós passamos uma vida inteira usando droga, cometendo crimes, roubando, na hora que eu desencarnar, a minha sintonia, meu padrão vibratório, eu vou buscar o quê? Espíritos que desencarnaram, juntar com essa pleiade, influenciar mais pessoas para beber e fumar, para que possa aproximar e ter a sensação. Então, nem todos os espíritos têm o saber do mundo. Este é o motivo que a gente escuta muitas vezes as pessoas dizendo que estão na mediunidade, chegam em situações complicadas na família, causam muita dor, causam briga toda vez que a família está junta, é um auê, uma confusão danada que a pessoa apronta, né? E aí depois ela fala, é porque agora eu estou com a minha mediunidade aflorada, né? Chegam na casa espíritas muitos irmãos e chegam arvorando, julgando a verdade na cara de todo mundo, agredindo todo mundo. E aí é o seguinte, o que é isso? Tem a mediunidade? Tem. Mas quem nós estamos escutando? Era igual aquele menininho de 8 anos, falou assim, agora eu já sei o que eu faço ou não. Por quê? A responsabilidade é nossa. A influenciação nós todos recebemos. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em nossa vida, interferem? E a resposta, muito mais do que pensais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, o cuidado que nós devemos ter, a dimensão espiritual é infinita. Mas este comunicado, a gente precisa estudar e entender que muitos irmãos ainda estão como nós, são imperfeitos como nós, mas alguns têm uma tendência para querer, conhecendo os nossos defeitos de vidas passadas, nos induzir a ter mais queda. Porque eles também ficam bravos quando nós erramos, porque eles têm alguma dor para tentar nos prejudicar. Então, os obsessores, os desafetos, nós o atraímos de alguma forma, ou de vivência passada, ou pelos nossos pensamentos de agora. Então, nós precisamos tomar muito, muito cuidado, né? Olha, tem um grupo espírita em Belo Horizonte que eles deram um relato muito interessante. Eles estavam contando o seguinte, chegou uma amiga para estudar, uma pessoa muito inteligente, com muitos títulos, né? Várias especializações de universidade e tal, e ela dizia que a mediunidade dela foi extensiva e que ela tinha que trabalhar naquela casa, porque o mentor falou que ela tinha que trabalhar ali. E ela chegava lá na casa onde ela trabalhar, não tinha disciplina, não tinha o conhecimento da doutrina, misturava as coisas, né? Porque existem rituais de outras religiões, e no Espiritismo a gente aprende que nós não precisamos ter ritual, nós precisamos ter a nossa fé, a nossa vontade, melhorar as nossas emoções, nosso padrão alimentar para gerar energia boa e interceder pelo próximo, né? E aí o que acontece? Essa pessoa, de forma extremamente, né, precipitada, chegou numa determinada época, o grupo falou assim, olha, não dá para trabalhar nesta parte mediúnica, você precisa primeiro ir para o estudo, você precisa conhecer as obras básicas, porque é perigoso, porque dentro de um grupo, é aquela famosa brincadeira do copo que as crianças fazem, aquilo é seríssimo, gente. Um jovem, numa escola particular aqui, ele estava relatando num estudo de evangelização infantil que ele tomou o maior medo. Na escola, no intervalo, os meninos estavam fazendo a brincadeira do copo, quando ele viu uma sombra muito escura seguindo o menino que teve a ideia de fazer a brincadeira. E ele ainda virou e falou, nossa, ele falou para mim que ele estava com muita raiva do que eles estavam perguntando e brincando. E esse jovenzinho foi contar para a professora e a coisa complicou, né? Porque
escola religiosa, de outra religião, imagina como aceita isso. Então, isso é muito sério, a nossa responsabilidade. O evocar é com respeito, com conhecimento. E aí, quando nós chegamos numa casa e queremos impor a nossa verdade, aí essa pessoa, né, que chegou nesse grupo espírita, virou e falou assim, não, eu vim aqui porque meu mentor me mandou vir aqui e que eu preciso dar um recado para vocês. Deu um recado assim, de assustar as pessoas que estavam ali, de que algo aconteceria naquela casa e tal, tal. Aí a gente pensa, primeiro, vossos filhos profetizarão, a comunicação existe, há espíritos, eles estão em todas as dimensões, nós, pelo nosso corpo denso de carne, não enxergamos outras dimensões. Então, isso é importante a gente entender que não existe nada de espetaculoso nem de milagroso. Existe a lei de Deus e a lei de Jesus. E que esta influência, essa comunicação, ela tem que ser respeitosa, mas com sentimento, com respeito. Quando essa pessoa chega lá e dá uma notícia que assusta todo mundo, ainda fala que é o mentor, né? Chico Xavier, ele dizia que ele tinha uma felicidade na vida, que ele nunca tinha julgado verdade na cara de ninguém. Se ele tinha que os espíritos lhe falavam para dizer, ele dizia de uma forma doce. Nenhum espírito, nenhum mentor pode falar para um médium, falar e fazer algo de ruim. Muitos irmãos, recebendo de mentores, né, dizendo que são mentores, aprontam coisas horrorosas. Então, gente, essa responsabilidade, o conhecer dessa mediunidade, que está falando no tópico 1 e 2 aqui, a individualidade do espírito é a individualidade de cada um de nós, estando desencarnados ou reencarnados. Então, vale muito a pena a gente tomar cuidado, porque muitas vezes esses irmãos vêm, comunicam, a gente ouve, escuta e sente, mas nem todo espírito, né, nem tudo que eles falam, a gente, por achar que somos médios, podemos fazer. E tudo que os espíritos comunicam, João fala, né, o que Jesus dizia? Que nós deveríamos tomar cuidado, né? Nem tudo que vem dos espíritos. Há falsos profetas e falsos cristos. Então, nem tudo que vem dos espíritos quer dizer que é iluminado, que é abençoado. São irmãos como nós que têm imperfeição. Temos que tomar muito cuidado com essa influência. E errar, gente, é para nos educar. Divaldo mesmo fala que no princípio as psicografias, todos erram. Né? Chico, na sua divina humildade, Chico foi o médium mais maravilhoso que teve de purificação mediúnica e da doutrina, né? E Chico dizia sempre, né? Que não adianta ter o saber do mundo sem ter amado primeiro. Que primeiro a gente precisa amar e depois conhecer. A mediunidade é uma faculdade, ele é um dom único e ele é manifesta de várias formas. Pela psicografia, pela psicofonia, pela psicometria, médiuns que pegam um objeto e veem, ao pegar no objeto, eles sabem quem usou ele, qual o padrão vibratório que está ali e o que aconteceu. A KGB na Rússia, né, na União Soviética, Estados Unidos, eles usam no FBI trabalhos de médiuns para tentar descobrir pessoas desaparecidas ou grandes crimes. Eles usam, às vezes, os médiuns que têm o dom da psicometria para tentar rastrear, chegar às pessoas. Então, a mediunidade ela é única, mas a forma como ela se manifesta, a gente vai estudar aí de várias e várias formas, né? Então, vale muito a pena a gente entender isso aqui. Olha, uma das coisas importantes que nós precisamos perceber, né, e entender, Chico Xavier, ele sofreu muito, porque ele tinha uma mediunidade desde jovem, né, desde criança, mas ele sempre teve a doçura de trabalhar com ela. Né? Então, certa feita, todas as pessoas que
iam cumprimentá-lo e beijavam o Chico, ele beijava a mão. E hoje eu vi o Sodelino, que conviveu com ele muito tempo, dizendo o seguinte, que Chico, às vezes, estava exausto. Todas as pessoas gostavam de cumprimentar. Ele cumprimentava, pegava na mão. Quem beijava a mão dele, ele beijava a mão de um por um. E teve uma noite em Uberaba, que já eram altas horas da madrugada, os lábios de Chico já estavam rachados e sangrando. E aí o Odelino falou assim, Chico, mas por que você tem que beijar as mãos de todo mundo? Ele falou assim, porque eu não posso beijar os pés. Então, com toda a bondade, com toda a dor que ele aliviou, com toda a agressão, ele era agredido pelos espíritos, porque a gente fala que o espírito ele não interfere na matéria diretamente, mas indiretamente, usando fluidos e energias, eles podem fazer transporte e manifestação. Então, eles provocavam situações em que Chico tomava quedas horrorosas, eles tentavam machucar Chico de todas as formas. Certa feita, Chico passava muita dor, uma dor absurda. Ele ajoelhou no chão do seu quarto e pediu que Deus o amparasse, que os bons espíritos pudessem ajudar. E então aparece para ele um espírito tenebroso, horroroso, dizendo para ele, você não é tão bom? Seus amigos não são tão bons? Por que você está passando tanta dor? E aí ele falou assim, e por que você está aqui? E ele ainda falou com o Chico, vou te fazer sentir toda a dor do mundo. E Chico falou assim, meu querido, meu irmão, deixa eu te contar, eu já rezei para tudo que eu podia, mas se Deus me enviou você, é porque o Senhor há de me ajudar. Aí diz que esse espírito extremamente trevoso, deformado, de tanta maldade que esse espírito tinha, disse para Chico, eu já ouvi falar que com você não tem como mexer. Não tem como mexer com você. Realmente você é do bem. E foi embora. Ele não conseguiu interferir. Né? Porque ele exercia a mediunidade com respeito, com afinidade, com amor e com alegria. Vamos lá? Alguém já provou que a alma pensa após a morte? Pensa nos que amou? Quer comunicar-se? Pode estar ao nosso lado? Pode atuar sobre a matéria? Pode atuar sobre um ser animado? Pode dirigir sua mão? Pode responder perguntas? Que os adversários do espiritismo demonstrem que isso tudo não é possível. As formas de exercer a mediunidade. O que esse capítulo no tópico 1, 2 e 3 vem nos ensinar? Né? Ele vem exatamente ensinar que existe um estudo científico e uma razão lógica que explica a criação divina. O negar que há espíritos, que há plano espiritual, né? Eu estava exatamente lendo essa semana uma revista que me foi enviada de irmãos médicos pesquisadores, que eles lançaram um artigo científico e que esse artigo está comprovando que, através dos exames, há uma frequência vibratória em que comprova que, após a morte, há manifestações totalmente explicadas nas ressonâncias magnéticas, no padrão cerebral, durante a experiência de quase morte. E eles ainda falam, a experiência de quase morte, por que ela chama quase morte? Porque ainda existem muitas vezes aparelhos que mantêm aquela ligação, mas que a morte cerebral já aconteceu. E que aí aquele padrão é totalmente diferente. E eles conseguem comprovar. E saiu também uma pesquisa sobre pilotos de avião, numa revista que o artigo foi publicado desde revista de ufologia até jornais de grande circulação na Europa e no país inteiro. Relatos de pilotos que, percebendo a aproximação de objetos, que inclusive eles tinham achado que era um novo padrão e modelo de avião desenvolvido nos Estados Unidos para que não fosse visto pelos radares e que pudesse participar de guerras e não fosse pego pelo radar. Porém, estes pilotos,
vários voos diferentes, de várias companhias aéreas diferentes, relatam o seguinte, que é claro que existe uma comunicação e uma sequência lógica de uma tecnologia que na condição do planeta Terra e do corpo material, a velocidade que alcançou, os pilotos e os cientistas e os físicos estudando diziam que a velocidade com que este objeto parado no ar, seguindo os aviões, ele toma uma distância, uma velocidade tão brusca, que se tivesse algum corpo humano dentro deste objeto que eles viram, ele se desintegraria. É uma tecnologia, os pilotos relatam isso, é uma tecnologia que no planeta Terra nós ainda não temos condições de perceber e não permitiria. Então, quando Chico Xavier dizia que coisas maravilhosas viriam, este momento de pandemia, de aflição, a ciência está tomando um salto evolutivo da mesma forma que aconteceu com as grandes guerras. Apesar dos desencarnes e apesar das mortes, veio muito avanço científico em todas as áreas, e neste momento também. Mas, para que nós sejamos merecedores de viver na oportunidade, né, de sermos merecedores de continuarmos no planeta, ou podermos renascer no planeta Terra, quando ele sair dessa transição, finalizar essa fase, onde espíritos e vibrações que não são boas serão convidados a voltar para a pátria maior, né? Vão viver em padrões e sintonias que não vão ficar aqui no planeta. É aquilo que Jesus nos ensinava. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se nós formos bem-aventurados para suportarmos as aflições, para sabermos perdoar, para entendermos que todo mal que acontece, ele é responsabilidade nossa ou da comunidade na qual nós estamos inseridos, portanto somos responsáveis também, nós não seremos merecedores de uma pátria de regeneração. Quando nós falamos em escalas espirituais, nós estamos falando na condição de que, pela individualidade, cada um de nós, reencarnados ou desencarnados, escolhemos como meio de vida, como forma de viver, de vibrar e de auxiliar ao próximo. A mediunidade, esses dias me perguntaram, né? Mas e aquele irmão, João de Deus, que tinha mediunidade? A mediunidade, ela é preparada, isso está totalmente detalhado por André Luiz, no livro Os Mensageiros. Tem uma preparação no plano espiritual, no departamento de reencarnação, para quando nós reencarnarmos, viermos com a condição física, com uma pineal preparada, uma condição cerebral para a comunicação se fazer. Então, para isso, não tem nada de anormal, mas que quando esta comunicação acontece, quando nós assumimos a responsabilidade de, ao recebermos as informações, precisamos filtrar para auxiliar e cuidar do próximo. E não nos desavorarmos na sintonia daqueles que nos levam às drogas, à bebida, ao sexo irresponsável, aos grandes excessos, à ira, à raiva, à injustiça, à corrupção. Né? Tudo isso adoece, vem do espírito, adoece o corpo e lesa a alma. Então, nossa condição, o nosso conhecimento, ele precisa ter respeito. No livro Seara dos Médiuns, né, ele vem com um termo muito interessante, que vem numa reunião pública e fala, né, alegas que descrença da vida celestial, pela ausência da comprovação que supões adequada, e viajas ante a glória do firmamento num gigantesco engenho cósmico de nome Terra, a girar sobre si com imensa velocidade em torno do Sol, e não pensas nisso. Então nós, diante do universo e da crença divina, e ele fala, além do mais, alegas que não compreendes como possam surgir irradiações do Espírito e te equilibras.
cada dia sobre a luz solar que te expande na imensidão do espaço, a 300 mil quilômetros por segundo, sem que ele aborde a estrutura mais íntima. Nós, diante dessa natureza maravilhosa, e Emmanuel vem nos explicando, nós alegamos que não tem espírito, nós queremos negar o plano espiritual e a nossa responsabilidade. Alegas que não ouves a voz das inteligências desencarnadas e mora num reino de ondas e de que as maiores estações emissoras dosam apenas uma ínfima porção, transformando em sons articulados o que te parece solidão e silêncio. As ondas magnéticas da comunicação. Alegas que ninguém te explica por que processo te alimentam as almas com os fluidos sutis e vive no oceano aéreo, nutrindo-se em maior grau dos recursos imponderáveis da natureza. Alegas que a existência humana fora da matéria física é inaceitável por tornar-se invisível. Entretanto, quanta coisa invisível consideras real? Olha o ensinamento de Emmanuel, né? Então, alegas a impossibilidade da materialização transitória dos amigos que já te transpuseram as fronteiras do túmulo. Alega a impossibilidade da materialização transitória dos amigos que já transpuseram as fronteiras do túmulo. E apesar das notáveis observações da genética, desconheces como aquela entre as formas carnais, tanto quanto ignoras os processos que te desenvolvem. Então, aqui, o Seara dos Médiuns, ditado por Emmanuel para Chico Xavier, ela vem explicar isso que Kardec vem falando. Há espíritos? Carol vai ler mais uma coisa aqui para nos chamar a atenção. Gente, só lembrando que as perguntinhas aí, a Denise vai responder no final, tá? O que o Espiritismo tem a ver com o maravilhoso e o sobrenatural? Pergunta: o que é maravilhoso? Resposta: o que é sobrenatural? O que é sobrenatural? Pergunta. Resposta: o que é contrário às leis da natureza? Pergunta: conhecemos todas as leis da natureza? Resposta: não. Pergunta: a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias a todas as leis? Resposta: não. Pergunta: não pode ser uma dessas leis? Resposta: sim. Pergunta: só valem as explicações baseadas nas leis da matéria? Resposta: não. Os fatos produzidos pelo Espiritismo revelam novas leis. Gente, quando eu falei aqui de Aristóteles, método de estudo, quando eu falei de René Descartes, quando Kardec codificou como cientista, Allan Kardec é um pseudônimo que o Rivail, né, o cientista, o pesquisador, pedagogo, codificou. E ele veio nos explicar exatamente isso. Nós já falamos, tudo que existe no universo, os homens, com toda a tecnologia e avanço no planeta Terra, os cientistas já comprovam que nós temos conhecimento científico de 5% de tudo que existe no universo. 95% das leis e fenômenos que acontecem, nós ainda não sabemos explicar. Quando diz que não há espíritos, quando nós duvidamos de Deus e nos prendemos ao materialismo, porque nos realiza os prazeres da carne, quando nós morremos, desencarnamos, as pessoas que estão totalmente ligadas na matéria, quando morre alguém que ama muito, tendem a entrar em profundo desespero, porque o amor não passa. Se fosse só matéria, não tem condição. Foi perguntado a foi perguntado a Sócrates, ele teve que beber veneno, ele foi condenado à cicuta, porque ele confirmou, ele dizia que existia algo além da matéria. Então, Sócrates, falando
da condição espiritual e material. Ele dizia que há algo além da matéria. Como ele não abriu mão do seu ensinamento, ele foi tomar cicuta, porque aquilo agredia os reis da época. E quando pessoas que gostavam dele entraram na prisão onde ele estava, né, e falou assim, olha, vou te dar a chave, foge. Ele falou, não vou, se eu fugir, se eu não beber a cicuta, tudo que eles terão falado será verdade. Eu tenho tanta certeza que eu vou beber para provar a verdade. E aí falaram assim, o que você quer? Essas pessoas que conheciam Sócrates falaram assim, o que a gente faz com o seu corpo? Você quer que jogue no mar? O que você quer que enterre? O que a gente faz com o seu corpo? Ele disse, Sócrates, façam o que quiser, eu não estarei mais lá. Não faz diferença o que vocês vão fazer com ele. Sócrates. Então, gente, é este ensinamento, é essa ciência. Pitágoras está registrado na primeira enciclopédia física, que é a enciclopédia de Epicuro. Pitágoras, que desenvolveu todo o conhecimento, né, desenvolveu as teorias e a matemática. Pitágoras dizia, em todos os seus relatos, que tinha um senhor de barba branca e cabelo branco, que sempre o acompanhou e o ajudou nas suas teorias, nas suas ideias. Isso é ciência. Hoje, quando a gente, né, percebe tantos trabalhos maravilhosos, tanto amparo lindo, o que o Cristo fez? Por que Jesus dizia que se nós tivéssemos fé, nós também seríamos capazes de fazer milagres? Por que aquilo que Jesus fazia era chamado de milagre? Porque se tivéssemos fé, se quando somos espíritos puros, acionamos esse fluido cósmico universal em ondas, em energia, e podemos transformar pela nossa vontade e pelo nosso amor ao próximo em luz. Chico Xavier, consultando, uma vez uma senhora procurou, e ele estava em Pedro Leopoldo ainda, e eles não tinham mais de onde tirar nem um centavo. E essa mulher chegou perto dele com um problema muito sério, precisava de um antibiótico. Ele não tinha mais a quem pedir, ele não tinha mais dinheiro. E aí, Chico ficou tão arrasado que ele fechou os olhos e pediu que Deus o amparasse, que ele pudesse socorrer aquela mulher. E o caso dela era gravíssimo, ela tinha filho pequeno e ela precisava daquele antibiótico. E aí, Dr. Bezerra de Menezes aproximou de Chico e disse a ela que ela precisava tomar 60 comprimidos, que ela picasse a sua receita em 60 pequenos pedaços e todos os dias à noite ela colocasse um copo d'água, fizesse uma prece e tomasse um desses pedacinhos como se fosse o remédio com aquela água, mas que ela tivesse fé. E Chico então ensinou isso para ela. E acontece que essa mulher passou semanas, passou dias, Chico ficou apavorado, falou, meu Deus, eu não tive dinheiro. Se essa mulher adoeceu, o que aconteceu? Passado 30 dias ele encontra com ela e ela disse que estava ótima, que estava tomando os pedacinhos de papel com água, rezando a Jesus e a Deus, e ela estava melhorando. Então, a mediunidade de cura, né? O amor da espiritualidade intercedendo e auxiliando. Então, há espíritos, o que nós estamos querendo negar? O que nós estamos precisando para entender? Que os espíritos são nossos irmãos e seremos nós, daqui a pouco tempo, quando partirmos para a pátria maior. Mas quem nós seremos? Os irmãos que atormentam? Ou os irmãos que trazem a sensação de paz e de alegria? Milagre. Ato da potência divina contrário às leis comuns da natureza. Exemplo de milagre. Um morto com membros dispersos reviver corporalmente. Josué parando o movimento do sol. Deus não precisa fazer milagres. Não são milagres. Um espírito erguer uma mesa, a escrita direta, as ações inteligentes dos espíritos sobre a matéria, um homem levitar.
a aparição de espíritos. Esses fenômenos resultam da natureza do invólucro fluídico do espírito. Gente, por que a gente fala disso? Porque quando a gente fala em milagre, né? Quando nós não sabemos explicar. Então, na época de Jesus, ele nos ensinava por parábola, porque como que ele poderia explicar as questões do fluido cósmico universal, a energia gerada, a potência do pensamento. Joana de Ângeles nos diz que o nosso pensamento, ele é uma potência que, se nós soubéssemos usar, seríamos uma usina de pensamento e de luz, como podemos também ser um vulcão de destruição. Então, os milagres, eles eram interpretados como milagres, a interpretação vinha como milagre, porque não tinha explicação. Pouquíssimas pessoas, só os escribas na época de Jesus, sabiam ler e escrever. Só 400 anos depois que Jesus foi crucificado, é que se juntou os evangelhos e criou a Bíblia, que significa um conjunto de livros. Então, este ensinamento, né, essa bênção, essa alegria, o que eram os milagres? Muitos milagres são fenômenos que hoje, através da química, da física e da biologia, nós explicamos. Gente, que é um milagre? O que seria, né, no início do século, né, se nós tivéssemos hoje o celular, ele desenvolveu, o celular, ele só começou a tornar popular aqui no Brasil em 1997, 1998. Se você virasse em 1960 e falasse com a pessoa assim, ó, vai ter um telefone que você leva ele para tudo quanto é lugar. Ele vai tirar retrato, você vai ver quem você está conversando lá do outro lado do planeta. O que eles iam te chamar? De doido. Se alguém demonstrasse isso, eles iam chamar de quê? De louco. No livro A Caminho da Luz, no livro Evolução em Dois Mundos, ditado por André Luiz para Chico Xavier, entre a década de 30, eles foram publicados, né, entre 30 e 40, mais ou menos entre 1930 e 1950, a maioria deles foram ditados nessa época. Eles contam que os irmãos desencarnados, chamados para uma conversa, uma educação, um estudo, quando no plano espiritual o espírito rebelde, que foi recolhido, que arrependeu, que estava na colônia espiritual e queria entender por que ele tinha sofrido tanto, nestes ensinamentos e no estudo, um espírito muito de coração duro, reticente, ele foi convidado a sentar, segundo ele, numa cadeira e puxaram uma tela. E nessa tela buscaram os quadros de algumas ações que ele tinha cometido enquanto estava reencarnado, na sua última reencarnação, que ele ali não lembrava. E nessa tela passava como ele maltratava a mulher, como ele humilhava os filhos, como ele enganou os sócios. E nessa tela mental, aquilo lido em 1940, 1950, 1960, fez com que muitas pessoas ridicularizassem o espiritismo. É mais fácil negar do que buscar o conhecimento. Eu lembro que quando eu li, na década de 80, o livro Nosso Lar, e aí um conhecido da minha família pegou o livro e foi ler. Quando ele abriu, 1980 e pouco, tem um tal do aeróbus, tem um ônibus que leva as pessoas, né? E ele levanta, né, como se fosse um elevador, ele não encosta no chão. Tem ônibus lá em cima, desligou o livro e falou assim, isso é demais para mim. Isso é uma utopia, isso é uma fantasia. Não existe isso. Um ônibus que não encosta no chão, voa, né? E aí vem o trem-bala, né, gente? Lá no Japão, que pela cerâmica e pelo imã, ele não encosta no chão, não. Olha só que coisa. Parece até que está voando. O que significa isso? Quando nós criticamos, porque nós conhecemos a matéria, se nós somos capazes de analisar só pelo que nós vemos,
que eu estou querendo dizer? Nós não enxergamos a onda de energia e de comunicação entre o meu celular e o celular de alguém que está longe. O fato de não ver essa onda não significa que ela não existe. Há espíritos. O que mais a ciência precisa decifrar? Agora, em vez de criticarmos, por que não vamos buscar o conhecimento? Né? Então, todo o estudo feito, né, sobre as questões magnéticas, eletromagnéticas, sobre o que é onda, né, o efeito, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles têm cheiro, eles têm cor. Tem mais um slidezinho para a gente ver, não tem? O Espiritismo é em si mesmo toda uma ciência, toda uma filosofia que não podem ser adquiridas em apenas algumas horas. Você quer que continue? Quero. O Espiritismo é racionalmente explicável? Fatos sobrenaturais. Há muitos cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra e que é a linha entre as crenças supersticiosas. Fatos espíritas. Explicam-se da mais racional maneira. São simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais. Conhecida esta lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Agora a gente entra no método. Quer que continue? Eu vou falar aqui, depois você continua. Gente, Carol falando ali pra gente, né? Esse questionamento, essa dúvida, há espíritos, o que mais nós temos que provar? O método indutivo. Kardec partiu todo de uma base, né? E aí a mediunidade como bênção, como comunicação, como oportunidade de trabalho. Os médiuns têm sim uma sensação muitas vezes sofrida, porque o planeta em que nós estamos, a maioria de nós tem pensamento positivo, a maioria de nós está feliz que o outro conseguiu as coisas, a gente não. A maioria de nós está feliz que nem tudo que a gente quer a gente tem. A maioria de nós aceita, né, a nossa condição. Então, esses pensamentos, essa revolta, a maioria de nós fala mal dos políticos, a maioria de nós entende o defeito do outro. Então, a maioria de nós, quando estamos com dor, temos tolerância e paciência, saímos gritando e agredindo as pessoas porque a gente está com dor. Né? Então, esse universo em que nós estamos, essa dimensão em que estamos envolvidos, os médiuns têm um grande sofrimento. Eles têm uma percepção maior. E nós devemos estudar e entender que tudo que foi codificado sempre existiu, mas foi ignorado. E agora nós já temos condição de ser explicado. E uma coisa que vale muito a pena a gente lembrar, quanto mais nós conhecemos, mais Jesus e Deus fortalece diante de nós. O fato de saber que nós não viemos de Adão e Eva, mas que nós somos criados espíritos, essência, e tivemos uma oportunidade de reencarnar, não diminui em nada a bênção de Jesus e a criação divina de Deus. Deus extremamente justo e bom. As suas leis são leis de justiça, lei de amor e caridade. Quanto mais conhecimentos nós temos, mais nós podemos valorizar e agradecer Deus e Jesus. Quanto mais conhecimentos nós temos, mais nós descobrimos a perfeição divina. Por quê? Porque quanto mais conhecimento temos, mais sabedoria nós temos capacidade de exercer, mais nós entendemos o que é praticar o bem. Porque a gente entende que a matéria é temporária, mas a nossa essência nunca será temporária. Ela é divina. Tem uma psicóloga no Rio de Janeiro que o filho dela, com 19 anos, passou um processo de uma doença muito séria e desencarnou. Ela é espírita conversando com o filho desencarnou, e elas conversando sempre. E ela disse que ela nunca tinha contado para ninguém, mas ela, mesmo sendo espírita, tendo estudado, conversado com o filho, né, que tiveram uma despedida linda, porque conversavam sobre o plano espiritual, ela disse que nunca contou ninguém, mas ela tinha uma grande angústia. E ela dizia, um dia, se eu tiver merecimento, eu vou receber uma psicografia,
um sinal de como meu filho está. Então, passado 6 anos que o filho dela tinha desencarnado, ela foi dar uma palestra no centro. E tinha alguém lá no cantinho psicografando. Aí acabou a palestra, esse irmão virou e falou assim, olha, chegou uma mensagem aqui, falou o nome, pediu que era para me entregar para a palestrante. E ela conta que ela sentiu, ela falou assim, eu tenho certeza que era do meu filho. Tenho certeza disso. Se alguém duvida, eu sou prova viva de que os espíritos comunicam conosco. Porque a primeira coisa que ele começou na carta foi assim, mãe, sei dos seus pensamentos, não sofra mais, não doeu. Sabe por quê? Ele tinha pedido que ao desencarnar, que ele queria ser cremado. E ela disse que ela nunca teve paz porque ela ficou preocupada se ele sentiu dor. A primeira frase, mãe, fica tranquila, não doeu. E depois ele vem relatando todos os fatos. Então, há espíritos, né? A ciência, a ressonância magnética, como eu gosto de repetir, né? Há vários relatos. Sempre houve comunicação do plano espiritual. Por meio dos sonhos, por meio da intuição, por meio da visão. Eles se manifestam. É possível. Então, diante disso, qual é a nossa dúvida? Hoje, né, esses 3 tópicos falam respeito à individualidade, Deus nos criou único. Respeito à natureza, fluido cósmico universal e à natureza. E respeito à existência. Então, muitos de nós amamos, mas uma jovem relata, numa das obras de Chico Xavier, queria muito ver o pai, por que meu pai não aparece para mim? E quando ela chega na sala, o pai dela pede no plano espiritual que gostaria de visitar seu lar. E é permitido que essa visão seja perceptiva nessa visita. E a filha sai correndo e gritando, Deus me livre, tinha um espírito, tinha um fantasma na sala. E o pai chora, eu venho visitar minha filha, que diz que me ama tanto. E ela sai correndo. E aí os amigos espirituais próximos a ele, não se preocupe, meu irmão. Todos nós, um dia, mudaremos de lado. Logo, logo ela estará do lado de cá e vai passar pela mesma coisa. Acalmando o que? Este ensinamento que a gente ainda não tem. Né? Tem algum... Vamos lá aí no finalzinho? No final, podemos ir às perguntas. Isso. Método. Isso. Qual a utilidade de um método para o ensino do Espiritismo? Incrédulos. Sistema, orgulho, negligência, má vontade, contradição, leviandade, decepções, escrúpulo, religioso, má fé, covardia, indiferença. Indecisos, os mais numerosos. Espíritas, sem o saber, imperfeitos, exaltados, experimentadores, cristãos. Espíritas cristãos são os que praticam e aceitam a moral espírita. Como ensinar o espiritismo? Ponto de partida. Continua? Pode, vai. A alma ou o espírito? Partir da alma, a questão dos espíritos é secundária. Sequência ideal. Partir dos fatos ou de explicações prévias? Para os que não estão preparados pelo raciocínio, os fenômenos materiais são de pouco peso. Estudo sistematizado. Gente, os métodos, a gente está aproveitando o material de um pessoal incrível do Centro Espírita de Brasília, fez um material muito bacana, e aí a gente está falando o seguinte, por que nós estamos falando dos métodos? A espírito, natureza, a existência, a individualidade. Porque está falando ali da metodologia
E a Dani falando, lendo ali para a gente, fala, né, sobre os inescrupulosos, né, aqueles que são debochados. Qual que é a metodologia para se conhecer o Espiritismo? Conhecer o Espiritismo é a verdade de Jesus, de que Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, não erra. E por que esses métodos, né? Por que acontece? Muitos de nós, muitas pessoas vêm para o Espiritismo até para questionar. É importante que se conheça, mas muitos vêm só pela curiosidade. Vêm porque quer saber dos fenômenos. Vêm porque tem curiosidade para saber das fofocas que os espíritos vão falar. Vêm pela leviandade de ter o conhecimento e se divertir com ele. Muitos vão buscar, às vezes, o Espiritismo só para falar dos fenômenos, para duvidar, para criticar, para debochar. Olha, eu ouvi de uma médica há pouco tempo atrás, ela disse que teve a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica, na sexta-feira, na FEAC. E eu não a conhecia e ela me disse, olha, eu fiquei extremamente sensibilizada e apaixonada com a doutrina quando eu vi o respeito com que aqueles que ficam conversando com os irmãos que se manifestam, e mesmo esses irmãos às vezes ásperos, rudes, a gente percebendo que são irmãos com dificuldades morais, o amor e o carinho que são recebidos e tratados. Então ela se comove. Um outro médico me disse que ele surpreendeu numa reunião mediúnica que ele teve a oportunidade de participar, que ele falou assim, olha, a quantidade de manifestação, a comunicação por meio do médium, que vários espíritos fizeram, ele falava assim, ó, você me desculpa, por mais que alguém tenha criatividade, não dá conta, não daria conta de falar o que eles falam. Então, quando a gente vem falar aqui da metodologia, né, a importância de se estudar e conhecer, o respeito com a ciência espírita, o respeito de conhecer, porque o que Deus vem nos ensinar? Nos envia Jesus, que vem trazer as suas leis máximas, lei divina de amor e caridade. Chico Xavier, há pouco tempo eu ouvi, mas esse pessoal espírita só anda no meio da pobreza, o que adianta misturar com os iguais? Ninguém ajuda ninguém fazendo isso. E aí, uma vez perguntaram Chico, falou, Chico, o que você acha que levar um prato de sopa, fazer essa sopa aí, distribuir, você está ajudando alguém? Você vive no meio dos pobres, você anda lá naquela imundície, naquela sujeira, vocês acham que vocês estão ajudando alguém de verdade? E aí, Chico virou e perguntou para essa pessoa, escuta, Jesus quando veio, ele ficava no meio de quais pessoas? Quais os lugares Jesus ia? A quem Jesus acolhia? Né? Então, estudar o Espiritismo é abrir a nossa porta para uma dimensão infinita de amor maior, nos sintonizar com Deus, trazendo dentro de cada um de nós uma humildade extrema de entendermos que, como imperfeitos que nós somos, que a única coisa que nós precisamos consertar e melhorar somos nós mesmos. O Espiritismo nos ensina a renovação íntima. Então, o livro dos médiuns vem, através desse processo de grande ensinamento, nos ensinar respeito aos nossos irmãos desencarnados que estão no plano espiritual. Respeito e amor à nossa conduta para quando eles aproximarem de nós, que nós possamos auxiliá-los, mas não alimentar o que não é correto. Quando um médium, ao receber um espírito que induz a praticar muito mal, e este médium, numa lição de amor, vence uma dificuldade, ele ensina pelo exemplo a este irmão de que ele deve fazer o bem. Isto educa e ensina. Onde nós estivermos, se nós acendermos uma luz, um ato de bem, nenhum bem se perderá. Um pequeno ato é uma luz que acende. E a luz
dissipa a sombra. Um jovem casal, passeando na praia, nunca tinham brigado. Jovem casal com mais de 15 anos de casado, viviam em extrema harmonia. Os dois trabalhadores espíritas, estudiosos da mediunidade, eles não entenderam. Ela ficou extremamente irritada o passeio inteiro. Brigou, ficou agitada, ele nervoso. Eles brigaram como nunca tinham brigado antes na vida. Extremamente nervosos e irritados. Ficaram sem entender. E o passeio na praia, que é para 10 dias, com uma semana eles já estavam de volta. Quando eles voltaram, eles contaram para os amigos, a gente está num nervo, nós estamos numa irritabilidade, nós brigamos como nunca. Fizeram as preces, foram participar dos estudos, voltaram, participando da reunião mediúnica. Manifesta o mentor do grupo espiritual daquela casa. E manifestou um irmão extremamente revoltado, induzindo outros irmãos ao suicídio, porque estava próximo ao mar. E este irmão falava que ele tinha prazer mesmo de induzir as pessoas a desistir e manifestando, acabada a reunião mediúnica. Então, o mentor da casa, né, vira e se dirige ao casal. Agradece a eles, que eles foram um instrumento da espiritualidade maior. Que, abraçando aquele irmão que estava na hora dele ser recolhido e tratado, para que ele não mais influenciasse outras pessoas, ele foi colocado próximo a este casal, para que este casal trouxesse esse irmão para a reunião mediúnica, ele pudesse ser instruído, acolhido, amparado, e que ele pudesse ficar em tratamento numa colônia espiritual, para não mais induzir pessoas naquela praia onde eles estavam a desistir da vida. Em tudo dai graça. Jesus nos ensina por amor. Toda dificuldade e aflição é para nos educar. A mediunidade é um exercício de sacrifício. É um sacrifício onde o médium se coloca como um instrumento da espiritualidade maior. Que cada um de nós sejamos fortes para sermos instrumentos do bem. Quando os irmãos nos perseguem, que estamos com obsessores, e nós conseguimos praticar o bem, evitar uma briga e fazer todo o bem, nós educamos esses irmãozinhos. Então, de obsessores, eles passam a ser os nossos educandos, porque conforme vamos vencendo, eles também vão aprendendo. Vamos lá com as perguntas? Tem uma pergunta da Luísa Franco. Eu fazia evangelho no lar sozinha. Uma amiga me disse que não devo, pois isso atrairá espíritos obsessores e eles podem até mesmo tomar o meu corpo. Isso é verdade? Como que ela chama? Luísa. Luísa, que pergunta excelente, que pergunta maravilhosa. Obrigada pela pergunta. Dentro do pouco que nós sabemos, nós vamos conversar um tiquinho. Em hipótese nenhuma. Todas as vezes que nós estamos em prece, todas as vezes que nós estamos estudando, né, nós temos os nossos mentores que nos protegem. Agora, a dimensão e espíritos, eles estão em todos os lugares. Na nossa casa, na rua, no trabalho, aonde quer. Paulo de Tarso dizia, existe uma nuvem de testemunhas. Nunca estamos sós. O culto no lar é o estudo do Evangelho, que os apóstolos apostilaram, registraram os ensinamentos de Jesus. Que Allan Kardec separou os tópicos principais e comentou. O culto no lar, para nós, né, do Espiritismo, a gente marca dia e hora, por quê? Espíritos protetores do seu lar, junto com seu mentor, envolvem todo aquele, como tem dia e hora, eles trabalham com disciplina. Existem toda uma ordem natural na natureza e os irmãos do plano maior, as colônias, trabalham com disciplina.
Então, se a gente marca todo domingo 7 horas, os amigos espirituais, existe um mentor que passa a cuidar do seu culto. Acontece que todas as vezes que nós estamos rezando, quando um ou mais estiver orando em meu nome, eu estarei no meio deles. O fato de nós não estarmos vendo, não quer dizer que eles não estão lá. E agora, não existe você atrair espíritos ruins. Aonde nós estamos abraçados a irmãos pela nossa afinidade, pelo nosso padrão vibratório. Em hipótese nenhuma, pare de fazer seu culto. Abençoado seja o seu culto. Porque, na verdade, esses mentores que estão lá, vendo que você tem seriedade, vendo que você está evoluindo, eles buscam irmãos que estão nas colônias espirituais, ou espíritos que às vezes estão sofrendo, e levam para escutar e aprender. A cada luz que se acende, ela acende primeiro em você. Todo bem que você faz, antes de ajudar qualquer pessoa, você acendeu uma luz e ajudou você primeiro. Acontece que eles não ficam na sua casa te atormentando. Que Deus é esse? Então você vai no lugar rezar ali, tá? Não, o universo e a dimensão está aí. Digas em quem tu pensas e eu te direi em quais espíritos contigo estão. Que Deus é esse? Que mentor é esse? Que anjo da guarda é esse? Que nós, lendo o Evangelho no nosso lar, querendo aprender e melhorar, vai permitir que espíritos ruins nos atormentem. Não tenhamos medo, tenhamos fé. Não tenhamos aflição, tenhamos esperança. E por que a gente pede para que o culto seja lido em voz alta? Então, quando nós estivermos sentindo uma influenciação, um cansaço, uma dor do nada, por que nós devemos rezar em voz alta? Porque irmãos nossos que desencarnam, extremamente materializados, não foram educados, o coração duro, não fizeram tão bem assim, praticaram mal, gostam, têm um apego extremo pelas coisas materiais, eles não conseguem passar na dimensão ao desencarnar para colônias e moradas. Eles não percebem que tem um monte de irmão de luz, espíritos querendo ajudar. Eles ficam presos à matéria. Então, eles não dão conta de ler, de ouvir seus pensamentos. Então, quando nós falamos, eles conseguem ouvir. Eles são aliviados, eles são educados, eles aprendem o que está acontecendo. E neste momento, uma pleiade, uma equipe de espírito de luz que protege o seu lar e a sua casa, junto com o seu mentor, instrui e leva esses irmãos. Precisamos confiar e acreditar. Uma vez, uma conhecida minha falou assim, não vou fazer culto na minha casa não, porque me falaram que aparece um monte de espírito ruim. De jeito nenhum. Irmãos complicados podem estar na nossa casa pela nossa conduta, de agredir o outro, de falar mal, de xingar muito palavrão, de desejar mal, de ficar o tempo inteiro falando mal do vizinho, de a raiva que a gente tem dos filhos, do marido, do vizinho, do avô, o ódio que a gente tem. Então, aí a gente cria sintonia. Fazendo culto, nos liberta. Por quê? Vai educando este irmão. E aí vai nos educando também. E essa sintonia quebrada. Luz em nós e luz em nosso torno, em nossa volta. Não tenha medo, de forma alguma, tenha fé. Reze para o seu mentor, agradeça para o seu horário, respeite o horário, coloque a sua jarrinha, sua água lá para ser fluidificada, beba essa água, agradeça aos bons espíritos. Em todos os lugares, tem todas as frequências dos espíritos, que somos nós. Alguns estão desencarnados e nós não. Em todos os lugares, a gente vai atrair luz ou sombra, conforme a nossa conduta. Abrir o Evangelho, abrir uma mensagem de Jesus, só pode trazer luz. Que Deus ampare o seu culto, o seu lar e fique firme. Eu só vou te contar uma coisinha. Uma conhecida minha estava fazendo culto na casa dela e ela sempre fez sozinha. Na minha casa moram 5 pessoas. Sempre que eu faço culto, as pessoas estão fazendo. Eu sempre faço. Eu e a gatinha lá de casa.
E aí, uma determinada época, meu filho pequenininho, eu estou lá fazendo meu culto e lendo alto e agradecendo a espiritualidade amiga. Na época, meu filho tinha 6 anos, ele subiu correndo, chegou na porta. Mãe, que tanto de gente aqui! E eu achei que estava eu e a gatinha. Eu tenho uma outra conhecida que ela me falou, e fazendo culto, né, a vizinha dela chegou e falou a mesma coisa. Nossa, mas eu não sabia que você tinha chamado esse tanto de gente aqui para sua sala. E ela não estava vendo ninguém. Olha aqui, para o plano espiritual, a matéria, a não ser espíritos, mas a gente vai ver aqui no livro dos Espíritos aqui para frente. Para espíritos mais endurecidos e materializados, uma parede segura. A maioria não. Não existe essa dimensão. Então os espíritos se reúnem. Que seu culto seja luz, que você tenha luz. Não existe sozinho. Não existe sozinho. Nós estamos no fluido cósmico, abraçados por Deus e por uma imensidão. Daí a importância da gente lembrar que quando nós estamos com muita raiva, irados e desejando mal, a quantidade que nós atraímos de irmãozinhos nessa frequência. Rezar, agradecer, não tenha medo, tenha fé e que Deus abençoe seu culto. Ela ainda pergunta, Denise, se sou médium e ainda não tenho estudo, o que devo fazer quando ocorrem manifestações? Olha, primeiro é estudar o que nós estamos fazendo aqui. Vão seguir esse livro dos médiuns, vai lendo, tem palestras maravilhosas, de pessoas seríssimas. Divaldo tem um ensinamento fantástico sobre a mediunidade, ele conta o sofrimento da mediunidade. A mediunidade é uma comunicação e uma sintonia. Se você vê, se você sente, o que nós precisamos fazer? Quando você perceber que não que está chegando uma influência que não é você, se está te provocando ira, raiva, cansaço, ou está falando coisas ruins, né? Se você puder, no lugar que você puder, diga, meu irmão, amigos espirituais, chame o seu mentor e peça ao seu mentor que com o Mestre Jesus e Deus, através do seu mentor do anjo da guarda, que este irmão seja encaminhado para um socorro espírita. Que os amigos da casa espiritual que você gosta, que você tem sintonia, que você peça para que o seu mentor peça ajuda ao plano espiritual e que os bons espíritos amparem e recebam. Eu vou te contar um caso. Um conhecido estava andando, né, dirigindo, saiu da casa dela nervosíssima. Toda hora um carro fechava, uma moto pegava, ela nervosa, e ela sentiu que aquilo não era dela. Ela com raiva, xingando todo mundo no trânsito, tomando fechada 3, 4 por quarteirão. Ela chegou num determinado momento e falou assim, epa, o que ela falou? Amigos e irmãos espirituais, eu estou indo para o meu trabalho, eu preciso ter paz, eu estou renovando. Se tem algum irmão aqui que está precisando de amparo ou de auxílio, que a espiritualidade maior venha e recolha. Aqui não é lugar para que se ficar. Convidemos os irmãos e esses espíritos que possam ir para a pátria maior. Ela sentiu como se pessoas estivessem saindo do carro, ela ficou totalmente equilibrada, o carro ficou leve para dirigir. Ela sentiu o peso, a energia. Então, quando você sente as manifestações, prece. Maior exemplo é prece. Não tenha raiva, prece, reze. Se estiver sofrendo, que esses irmãos sejam acolhidos. Chame o seu anjo da guarda, peça ao Mestre Jesus para que possam parar, orientar e levar. E diga a esses irmãos que procurem auxílio nas esferas maiores e aceitem a ajuda dos amigos espirituais do bem. E você vai aprendendo a absorver e entender essas energias, socorrendo e auxiliando. Abra o Evangelho, leia, faça uma prece, escute uma música boa, cante, reze e peça para que eles recebam auxílio. E aí você vai aprendendo a lidar com isso aí. Estudar sempre, tá, minha irmã? O que mais? Ela está agradecendo, tá? Por uma resposta tão aliviadora. Oh, minha querida, peço a Deus e abençoe a espiritualidade amiga que te abençoe. E toda mediunidade é em auxílio ao próximo e socorro. Socorra aos irmãos que estão sofrendo. Ao estudar, você alivia almas.
Então, nós não temos que entrar em sintonia com o que é ruim. Nós temos que acender a nossa luz. Que Deus ampare e fortaleça sempre. Nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a bênção de todos, agradecendo o auxílio, a paciência e o amparo. A gente passou uns 10 minutinhos, mas nós tínhamos que responder a nossa amiga. E isso mesmo, vamos buscar conhecimento. Ninguém tem o conhecimento todo, mas nós todos temos a responsabilidade de acender a nossa luz. Nenhum bem se perde. Que Deus possa nos abençoar e nos amparar. Vou fazer uma prece, que nós nunca terminamos nenhum estudo sem uma prece. Agradecer, Senhor. Agradecer a essa luz maior, a esse céu com estrelas, que se tem nuvens, pode esconder as estrelas, jamais apagar o seu brilho. Se tem nuvens, o sol está lá, aquecendo, nos amparando e nos fortalecendo. Mestre, que as nossas aflições e tristezas possam ir para a terra, e no ar e no sol do teu amor, que os nossos caminhos sejam abertos, com a alegria de que tudo vai melhorar. Mestre Jesus, que todos os amigos, encarnados e desencarnados, somos todos de uma família única, de um Pai só, Deus nosso Mestre maior. E nos exemplos de Jesus, Cristo de Deus, possamos nos inspirar, fortalecer, amar ao infinito, entender que as imperfeições são nossas e que o amor de Cristo é tão grande que Ele nos perdoa e nos ampara, e que o nosso coração saiba perdoar e amparar infinitamente, na luz dos bons momentos e na luz de uma cura para todos nós, que assim seja. Que assim seja.